Eu queria que as irmãs abrissem nessa manhã a palavra do Senhor, lá em Atos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Amém? Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A palavra do Senhor tem por título A Descida do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Atos, capítulo de número 2. Amém? A partir do versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Todas acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Versículo de número 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, tendo terceira hora do dia, mas isto é que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre todos os servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui, Senhor, a Tua santa palavra, a palavra, meu Pai, que o Senhor colocou, meu Pai, nesta manhã, Pai. Fala grandemente, meu Pai, aos nossos corações, não aquilo, meu Pai, que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor nos preparou, Pai, para ouvir, meu Pai, nesta manhã. Aquilo que o Senhor, meu Pai, preparou para que nos venha edificar nesta manhã, Pai. Fala grandemente, meu Pai, que as Tuas servas e o Teu servo ouvem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Louva ao Senhor com suas palmas. Glórias a Deus. Glória a Deus. Irmãs, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Só que essa palavra, ela se complementa com Atos 1. Jesus, quando ele é crucificado, morto, e ao terceiro dia ele é ressuscitado. E ali, Jesus, ele passa 40 dias ainda com os profetas, com os apóstolos, glória a Deus, aqui na terra ainda. E ali nesses 40 dias, ele dá instruções. E uma dessas instruções, ele vai dizer em Atos capítulo 1 e o versículo de número 4. Jesus vai dizer assim: e estando com eles, determinou-lhe que não as ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Jesus, ele passa 40 dias ali com os apóstolos, ali dando instruções para que eles não saiam de Jerusalém, até que a promessa de Joel 2:28 se cumprisse, porque Jesus vai dizer lá em Mateus e também em Lucas, ali os fariseus questionam por que eles não jejuam, e Jesus vai dizer: pode ainda o noivo, se ausentar da festa ali, os convidados se ausentarem da festa, estando os noivos ainda com ela, estando os noivos ainda estando nela. Jesus estava dando uma referência de que, ainda que ele estivesse na terra, os seus apóstolos não ainda teria descido a promessa do Espírito Santo, e não haveria necessidade deles jejuar, porque ainda estava com o noivo. E essa promessa se cumpre em Atos 2. Jesus dá instruções, e Jesus fica 40 dias, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é o 50º dia da colheita.
Há uma festa no 50º dia do ano da colheita, quando tem ali a colheita de todo o ano, no 50º dia, ou seja, no dia 50, há uma festa ali em Israel. E nesse dia desceu o Espírito Santo. Jesus sobe no 40º e o Espírito Santo desce no 50º dia da colheita. A promessa de Deus se cumpre. E ali a palavra do Senhor vai dizer em Atos 2 o cumprimento dessa promessa. Por isso, a palavra do Senhor vem nos remeter nesta manhã à busca ao Senhor. A palavra do Senhor, ela é muito clara desde Gênesis a Apocalipse, o quanto a igreja tem que buscar a Deus. Porque a palavra vai ser bem clara. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando nós nos reunimos para buscar a Deus, hoje a palavra é congregar, mas nós congregamos num local, mas buscar a Deus não está restrito só buscar na igreja. Porque tem pessoas que vêm para a igreja e acham que só porque está aqui buscando, está aqui orando, está buscando a Deus. Não, a vida com Deus é uma vida de busca, é uma vida de oração, é uma vida de renúncia. Então, quando nós buscamos a Deus, nós atraímos a presença de Deus. Porque o que é buscar a Deus? O que é buscar o Espírito Santo? Eu tinha comentado isso lá na igreja agora na segunda-feira, quando eu tive a oportunidade. Porque tem muita gente que acha que temor é ter medo de Deus. E temor não é ter medo, temor é ter o respeito. Mas o temor também tem outro significado, que é colocar a Deus em primeiro lugar. Quando nós buscamos a Deus, nós temos temor por Ele, porque nós reconhecemos primeiro que somos dependentes do Senhor. Aleluia. Que dependemos da presença dEle. Segundo, nós buscamos a presença dEle e colocamos Ele em primeiro lugar. A palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, e buscamos de todo o nosso coração, porque não adianta nós buscarmos a Deus e estarmos com pensamentos em outros lugares. Não adianta nós colocarmos o nosso coração na presença do Senhor e não colocarmos a nossa mente em Cristo, porque buscar a Deus de todo o coração é buscar tanto com o coração quanto com a mente e com a alma. São três em um só. Quando nós buscamos a Deus, nós concentramos o nosso coração no céu. Nós concentramos a nossa mente no céu. E o que está na terra é ligado no céu quando a nossa alma se conecta com o céu. Então, tem muita gente que acha que a oração não tem muita importância. A oração é de suma importância, extremamente importante. Porque quando nós buscamos, nós nos conectamos com o céu. Aleluia! Há uma conexão. Se nós olharmos aqui, há uma conexão entre as lâmpadas. O que é? A energia. Quando nós buscamos a Deus, há essa conexão também. Então eles estavam no mesmo lugar, ou seja, eles estavam orando. Porque para descer o Espírito Santo tem que ser em oração. A busca do Espírito Santo não pode ser em festa. A busca do Espírito Santo não pode ser em casa assistindo as coisas. Tem que ser em oração. Todos os homens de Deus, quando receberam o Espírito Santo, estavam em oração. O próprio apóstolo Paulo, o homem mais conhecido, mais citado no Novo Testamento, quando o profeta chega para curar ali a cegueira dele, ele fala: o Espírito Santo já me falou que você viria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ou seja, ele já estava em oração. Aleluia. A busca por Deus é assim, é na oração, é no joelho, é buscar a Deus. E a igreja hoje em dia deixou de buscar a Deus. Aleluia. Deixou de buscar aquilo que é importante para nós. Porque o que faz a igreja existir é Deus, é Jesus. O que faz a igreja se permanecer como ela é hoje é Deus. O que mantém a igreja de pé na terra é Deus. Se o mundo estivesse sem a presença de Deus, a igreja não existiria. Eu posso perguntar para qualquer um aqui e todas vão me dizer: é fácil orar? Não é.
Não é fácil matar a carne. Aleluia. Não é fácil buscar o Espírito Santo. Não é fácil buscar a presença de Deus. Mas é necessário, se faz necessário. Por quê? Porque quando nós buscamos, nós colocamos Deus em primeiro lugar. E nós reconhecemos que somos dependentes dEle. Nós reconhecemos que dependemos do Senhor para sobreviver. Nós reconhecemos que somos dependentes de Deus para ter a vida que temos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, vai dizer assim: lá procurarão o Senhor seu Deus e o acharão, se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Olha o que eu falei aqui. Eu falei o que é uma conexão de três: coração, mente e alma. Olha o que Deus vai falar em Deuteronômio 4, 29. Procurar de todo o coração e de toda a sua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então, há uma junção aqui. A gente não fala, e a palavra do Senhor confirma que há uma junção entre nós, entre Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Entre nós há uma Trindade: corpo, alma e espírito. Entre a oração também há uma Trindade: coração, mente e alma. O coração é focado em Deus. Significa que a nossa vida está derramada diante dele. A mente é a concentração, ou seja, o meu foco é Deus. E a alma é a conexão, ou seja, é aquilo que nos liga entre Deus, entre o céu e Deus. Então, quando nós buscamos de toda a nossa alma a Deus, nós mostramos para Deus que a nossa conexão com Ele está firme. A palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos, aliás, em Salmos 105, versículo 4: recorra ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. É o que eu falei aqui, é uma vida de busca. Nós nunca chegaremos ao ponto de falar: não preciso buscar mais, porque a nossa vida é uma vida de busca, a nossa vida é uma vida de oração, a nossa vida é uma vida de derramar na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Nós estamos no mundo hoje em dia que muitos pregam dizendo que não precisa mais orar, é só você orar um pouquinho ali e já está resolvido, é só você orar 10 minutos e já está resolvido. Não é assim. Muitas vezes, e eu já vi um pregador falando sobre isso, nós oramos muito, e muitas vezes, eu acredito que já aconteceu comigo, e acredito com as irmãs também, quando alguém está doente, nós oramos, a doença vai embora. Por quê? Por causa das orações longas que tivemos. É verdade, glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós vamos lá de madrugada, derramamos na presença do Senhor, a presença de Deus se faz na nossa vida, o Espírito Santo se faz na nossa vida. Glória a Deus. Ali a presença do Senhor está ainda mais presente na nossa vida. A questão de orar está sendo muito banalizada nesse tempo. A questão de buscar a Deus também. Porque quando nós oramos, nós buscamos ao Senhor e atraímos a presença dele para nós. E hoje ninguém quer orar mais. Ninguém quer buscar mais a presença de Deus. Muita gente ficou no piloto automático. A igreja hoje está no piloto automático. Glória a Deus. Não precisa mais orar, não precisa mais ter uma vida de oração. Não, irmãos. Assim como a palavra do Senhor fala que Deus, o mesmo que era em Gênesis, era e será no futuro, não muda. A igreja também é a mesma coisa, ela não muda, ela passa de geração em geração e ela continua a mesma, orando, buscando, jejuando a presença, buscando a presença de Deus. Não é porque o mundo muda que nós precisamos mudar. Eu sempre cresci ouvindo, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu não tenho dúvida de que essa frase está certa. Porque aquilo que está acontecendo no mundo hoje está sendo dito há 2000 anos pela Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vem falando há muito tempo.
o que acontece no mundo hoje. Essa semana que passou agora, eu vi uma notícia de que uma criança matou seu próprio irmão, uma criança de 14 anos, matou seu próprio irmão na Inglaterra. Glória a Deus. Foi condenada à prisão perpétua, se cumprindo aquilo que Jesus falou: o amor de muitos se esfriaria. O mundo de hoje não é o mundo de antes. O mundo que Jesus veio não é o mesmo mundo de hoje. Mas nem por isso a igreja tem que mudar. A palavra tem que ser pregada. O Espírito Santo tem que ser buscado. A presença de Deus tem que ser buscada. Glórias a Deus. A presença do Senhor tem que ser buscada. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós atraímos a presença do Senhor. Nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer também lá em Salmos 24, versículo 6, versículos 5 e 6: ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, e o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a Deus, a tua face, ó Deus de Jacó. Então veja, o que gera buscar ao Senhor? Gera a presença de Deus, gera as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós atraímos a presença de Deus, nós colocamos Deus em primeiro lugar, e as bênçãos de Deus é derramada sobre a nossa vida. Aleluia. Quando Deus fala para Abraão em Gênesis 12, versículo 1, Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra onde eu vou te mostrar. Ele obedece à ordem de Deus. Vai, e Deus o abençoa. Aleluia. Glória a Deus. Abraão busca a presença do Senhor, e ali Deus o abençoa. Quando nós buscamos a presença de Deus, assim também é conosco. Deus nos abençoa, Deus nos fortalece. Isso não significa que nós passaremos uma vida de bonança, não, porque os apóstolos estavam com Jesus, mas eles passavam dificuldades. Não é porque Jesus estava na terra que as dificuldades deixavam de existir. Aleluia. Jesus estava na terra, eles passaram por tempestades, eles passaram por muitas coisas com Jesus. O próprio livro de João vai dizer, no final do livro dele, que existem coisas que não foram citadas, mas que aquilo que foi escrito foi para edificação, ou seja, há coisas ainda maiores que Jesus passou na terra e que João e os outros apóstolos não escreveram. Aleluia. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito foi para nossa edificação e para nós sabermos aquilo que Deus fez por nós. Nós buscarmos ao Senhor é mostrar para Ele que tudo aquilo que Ele fez na nossa vida não foi em vão. Grande Deus. Glória a Deus. Tudo aquilo que Ele fez por nós não foi em vão. Então, quando os apóstolos estão ali buscando a Deus, o Espírito Santo desce. Aleluia. E a palavra do Senhor também diz lá em Isaías, 55, versículo 6: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, chame por Ele enquanto está perto. Aleluia. Há uma tradução tradicional, que fala assim: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Invocar é buscar, invocar é trazer a presença de Deus para o ambiente em que estamos. Aleluia. E eu creio que a presença do Senhor já está aqui até antes de nós chegarmos. Glórias a Deus. Então a oração, a busca pelo Senhor é isso. Mas a palavra do Senhor também vai dizer sobre a busca pelo Espírito Santo. Glória a Deus. É uma das coisas que é mais importante na nossa vida. Porque a presença do Espírito Santo, ela demonstra a presença de Deus na nossa vida. Não que se nós não formos
batizados com o Espírito Santo não significa que não tenhamos a presença de Deus. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida, a manifestação dos dons espirituais, significa que Deus age e que Ele quer nos usar ainda mais. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mas a igreja hoje, a busca ao Espírito Santo não tem mais buscado. Aleluia, verdade. Cultos de busca ao Espírito Santo não se tem mais. O Espírito Santo não é mais exposto. O Espírito Santo não é mais falado. Quando falamos em dom de línguas ou línguas estranhas, é banalizado. É verdade. Se diz que não é bíblico. A busca pelo Espírito Santo hoje em dia não é mais citada. Se passa por Atos 2 como se foi uma coisa que não acontece mais. Eu costumo dizer, por que nós somos pentecostais? Pentecostal significa, a pessoa que se considera pentecostal, uma igreja pentecostal, é aquela igreja que acredita no que aconteceu em Atos 2. Que Deus cura, batiza, liberta, batiza com o Espírito Santo, faz sinais e maravilhas. É verdade. Só que a própria igreja está deixando de buscar aquilo que é de Deus. Buscar o Espírito Santo, o penhor das nossas almas, como Paulo diz lá em Romanos. Aquilo que mostra e demonstra, e como o Senhor Jesus falou, é o nosso Consolador, é aquele que vai pegar pela nossa mão e vai dizer, não, isso vai dar certo, continua firme, continua orando. Mas a busca pelo Espírito Santo hoje não é mais falada. Tem pessoas que não falam mais sobre o Espírito Santo. Se fala só em Jesus e em Deus. E olha lá. Olha lá. Aí, hoje em dia, se prega o eu faço, eu posso, eu oro e resolve. Não é assim. Se não for pela misericórdia de Deus, nós não fazemos nada. Se não for pela misericórdia de Deus, não estaríamos aqui. Se não fosse pela misericórdia de Deus, não botaríamos o nosso joelho no chão. Aleluia, verdade, meu Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando nós não conseguimos orar, é o Espírito Santo que roga ao Pai. Glória a Deus, aleluia. Então, como nós não buscamos mais o Espírito Santo? Aleluia. A igreja precisa. Olha o que Gálatas vai dizer sobre o Espírito Santo. Pois o que em Cristo fora batizado, de Cristo se revestirá. Glória a Deus. Então o que é o Espírito Santo? Lembra o que eu falei? Que Jesus, enquanto ele estava na terra, os discípulos ainda não tinham recebido a promessa de Joel 2,28. Glórias a Deus. A descida do Espírito Santo é o revestimento de Cristo. Glória a Deus. Significa o seguinte: nós somos cheios da presença de Deus, mas Cristo faz o Espírito Santo transbordar na nossa vida. A presença de Deus transbordar na nossa vida. Aleluia, meu Deus. Quando nós buscamos a Deus, é verdade. Aí a igreja deixa de buscar o que é mais importante. Nós deixamos de estar na casa do Senhor, muitas vezes, para ouvir pessoas que pregam contra a palavra de Deus. Como a irmã falou aqui, a palavra do Senhor vai dizer, lá em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, se eu estiver errado, a irmã me corrija, por favor. Se aquele que pregar um evangelho diferente deste, considere-se anátema. É verdade. Anátema significa um evangelho errado. É verdade. Um evangelho que não provém de Deus. Então, quando nós buscamos o Espírito Santo, buscamos o revestimento do Senhor. Porque aquele que quer fazer a obra do Senhor precisa estar revestido. Glória a Deus. Glórias a Deus. Contra as astutas ciladas do diabo.
Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Pedro: tome cuidado, porque o diabo está ao derredor, buscando, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Glória a Deus, é verdade. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. É verdade. O revestimento faz com que nós tenhamos proteção. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele vai nos dar sabedoria para nós fazermos as coisas corretas. Aleluia. Aleluia. Mas quando nós não temos o Espírito Santo, não temos revestimento, não temos a presença de Cristo por completo, porque o Espírito Santo é a consumação de Joel 2,28, mas também é o complemento do todo. Glória a Deus. É o complemento de Cristo, é o revestimento. Quando nós buscamos o Espírito Santo, não buscamos só para falar em línguas, porque é um dom, e se o dom é dado por Deus, aliás, se o dom é permitido de nós usarmos, quando Deus nos permite, nós temos que exercitar esse dom. Então, se o Espírito Santo nos dá um dom de revelação, nos empresta o dom de revelação, devemos revelar conforme a vontade e o querer do Senhor. Se o Espírito Santo nos dá o dom de pregar a palavra, nos empresta o dom de pregar a palavra, devemos pregar a palavra como Deus assim tem permitido. Mas muitas vezes não buscamos por coisas banais, porque pessoas falam que é errado buscar o Espírito Santo, ou que essa unção do Espírito Santo não é uma unção de Deus. A igreja tem que voltar a buscar o Espírito Santo. A igreja tem que voltar a buscar a presença de Deus. É verdade, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se nós parássemos para analisar e para observar o mundo espiritual, como ele funciona, nós pensaríamos duas vezes em buscar. Aliás, nós não pensaríamos duas vezes em buscar o Espírito Santo. Glória a Deus, é verdade. Em buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Porque o mundo espiritual, a todo momento, ele está nos observando. É verdade. O diabo não dá descanso para ninguém. O diabo não dá descanso nem para a igreja, quanto mais para o mundo. É verdade. Glória a Deus. Então a busca ao Espírito Santo é buscar o renovo do Senhor. É verdade. Aleluia, Deus. O renovo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quando nós buscamos a Deus, eu já falei aqui, nós colocamos a Deus em primeiro lugar, mas o Espírito Santo é o complemento. De Deus, aleluia, Deus. Nós precisamos voltar a buscar. A igreja precisa voltar a buscar. Glória a Deus, é verdade. Precisa voltar a ser pregado sobre o Espírito Santo. É verdade, glória a Deus. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Não de Deus, glória a Deus. O Espírito Santo chora quando nós fazemos algo de errado. Espírito Santo é a verdade, aleluia. O Espírito Santo roga por nós, aleluia, diante de Deus. Aleluia, meu Deus. Ele é o nosso intercessor. Por mais que tenhamos Cristo, mas o Espírito Santo, como eu falei, é o cumprimento. Glória a Deus. Então, quando Cristo roga ao Pai, o Espírito Santo está rogando por nós. Aleluia. Porque o Espírito Santo é a presença tanto de Deus quanto de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali, quando buscamos ao Senhor, nós buscamos o Espírito Santo. Aleluia. Ele precisa ser citado mais. Ele precisa ser pregado mais. É muita pregação sobre dinheiro, é muita pregação sobre casa, é muita pregação sobre coisas mundanas. Mas cadê a pregação sobre o Espírito Santo? É verdade. Cadê a pregação sobre o renovo? Cadê a pregação sobre a sã doutrina? Aleluia. Porque hoje tem igrejas, tem lugares, tem pastores que pregam coisa mundana. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Por mais que seja necessário, mas Jesus fala em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que é necessário
tudo aquilo que precisamos para sobreviver, Deus proverá. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Então, por que deixar de buscar a Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia. O porquê deixar de buscar a presença do Senhor? Glória a Deus. Se ela é importante, se ela é necessária. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não importa o que a gente tem para fazer em casa, por mais que tenhamos as nossas coisas, os nossos afazeres, Deus nos entende, Deus nos compreende. Mas não podemos deixar de vir à casa do Senhor, não podemos deixar de buscar a presença de Deus, e não podemos deixar de buscar a Deus em casa. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Como eu falei aqui, busqueis e me acharei quando me buscar de todo o coração. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando nós buscarmos ao Senhor, não é só na casa dele, mas em casa também. Como eu falei aqui na semana passada, o que Eliseu manda a mulher do profeta fazer? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e deita o azeite. Jesus fala a mesma coisa lá em Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que o seu pai em secreto te recompensará. Buscar a Deus não é só buscar em público, mas também em secreto. Grande Deus. Jesus fala: quando vocês forem jejuar, não aparente uma cara de tristeza, porque os fariseus faziam isso, para que reconhecesse nele de que eles estavam jejuando. É verdade. Então, quando nós buscamos a Deus, não precisamos sair dizendo para ninguém: estou buscando a Deus, estou fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Não. Porque a busca ao Senhor é íntimo. É verdade. Por mais que eu ore por você, e por mais que a sua oração por mim faça efeito, nada melhor do que nós botarmos o nosso joelho no chão e buscarmos a Deus por nós. Se a salvação é individual, a busca ao Espírito Santo e a busca a Deus também é. É necessário fazer isso. Aleluia. Fácil não é. É complicado, é difícil. Temos dificuldades. Muitas vezes a nossa carne não quer buscar. Muitas vezes a nossa carne não quer orar. Mas é aí que nós temos que ir para o joelho e falar: Senhor, me dá força para me orar. Me dá força para me buscar. Glória a Deus. Eu não tenho força, mas o Teu Espírito Santo me dá força. É verdade. Eu não tenho força, mas o Senhor Jesus me dá força. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a busca ao Espírito Santo é isso. A busca ao Senhor é isso. Aleluia. Quando nós demonstramos a Deus que nós buscamos a Ele de todo o coração, nós mostramos para Ele que aquilo que nós precisamos é só dele. Glória a Deus. Aquilo que necessitamos é só dele. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: pode a sua mãe ou seu pai te abandonar, porém eu nunca te abandonarei. É verdade. Deus nos fez essa promessa. Glória a Deus. Jesus, Ele faz a mesma coisa. Louvado seja Deus. Quando Jesus está subindo aos céus, Ele fala: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador. Grande Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória. Não deixarei vocês órfãos. É verdade. Deus faz essa promessa no Antigo Testamento. Jesus reafirma essa promessa no Novo Testamento. Porque eu costumo dizer que o Novo Testamento é a confirmação do Antigo Testamento. Glória a Deus. Então, quando Jesus foi para o Pai, Ele deixou o Espírito Santo. Aleluia. Só que Ele demonstra a busca ao Espírito Santo em Atos 2. E Ele afirma: devemos buscar ao Espírito Santo. Devemos buscar a presença de Deus. Devemos buscar os dons espirituais. Aleluia. Devemos nos revestir do Senhor. Glória a Deus. O próprio Paulo vai escrever lá nas cartas aos Efésios, capítulo 6, versículo 10: revestir de toda a armadura de Deus.
É por isso que eu falei aqui, que a busca ao Espírito Santo não é só buscar o dom de línguas, não é só que é muito bonito, não é só buscar os dons espirituais, mas a busca ao Espírito Santo é buscar revestimento, renovo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o complemento que falta. Aleluia. Sabe quando nós arrumamos a nossa casa e a gente olha, vê que está tudo arrumado, mas falta alguma coisa? Assim é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Assim é a presença de Deus. Glória a Deus. Quando nós buscamos a Deus, deixamos tudo do mundo, buscamos ao Senhor, É verdade. colocamos Deus em primeiro lugar, aí falta mais uma coisa: o Espírito Santo. Glória a Deus. A busca ao Espírito Santo. Glória a Deus. E reafirmo aqui, não é fácil, Aleluia. mas é necessário. E quando nós buscamos o Espírito Santo, nos tornamos diante de Deus completos, cheios da presença do Senhor. Glória a Deus. A presença do Senhor se faz presente mesmo antes, Grande Deus. mas o Espírito Santo é necessário Aleluia. para que tenhamos uma vida plena com o Senhor. É Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos manter de pé, Glória a Deus. é Ele que vai nos falar: filho, não faça assim, faça assim. Aleluia. Glória a Deus. Quando Filipe estava ali na estrada e ele encontra ali o tesoureiro da rainha da Etiópia, ali o Espírito Santo manda ele encostar É verdade. do lado do carro. É desse jeito. O Espírito Santo pede para ele explicar a palavra que ele estava lendo. É verdade. E o Espírito Santo é assim. Ele vai nos consolar, Ele vai nos manter de pé, Ele vai nos dar como devemos andar nesse mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E que nós venhamos buscar o Espírito Santo a cada dia mais, buscar a presença do Senhor a cada dia mais. Glória a Deus. Aleluia. Não venhamos esquecer do Espírito Santo. Ele é de suma importância na nossa vida. Ele é extremamente necessário na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos esquecer de tudo, mas não podemos esquecer do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, meu Deus, é verdade. Podemos esquecer de tudo nesse mundo, porque Deus, enquanto estamos aqui, Deus está cuidando do nosso lar, Deus está cuidando da nossa família, Deus está cuidando da nossa casa, Glória a Deus. Aleluia. dos nossos entes queridos, Glória a Jesus. filhos, filhas, irmãos. Deus está cuidando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas não podemos esquecer do Espírito Santo, Aleluia. não podemos esquecer do Senhor Jesus, e não podemos esquecer da presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? Que Deus possa continuar falando grandemente ao coração das irmãs.